Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus. Nesse desejo, bom desejo, venham só Deus louvar, como diz o nosso hino, não é? Deus possa estar abençoando cada irmão, abençoando cada irmã, esteja abençoando os trabalhos da igreja nessa manhã, abençoe este dia que Ele nos tem dado e que possamos dedicar este dia a Ele, louvando e o adorando. Amém? Vamos dar aos irmãos que abrem suas Bíblias em Salmos, vamos ler Salmos, capítulo de número 1. Salmos 1. Nós vamos fazer a leitura deste capítulo de Salmos, capítulo de número 1. Vamos colocar em pé aqueles que podem. Vamos fazer essa leitura da palavra de Deus. Salmo capítulo 1 diz assim: Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou em lugar disso, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Podem sentar, irmãos, né? Amém. Ontem, o irmão Museu pediu que eu desse a devocional no lugar dele, né, que estaria em viagem, e eu pensei em falar com os irmãos sobre o Salmo 1, e o irmão Adeno perguntou qual o título da devocional, né, que é bom a gente dar um título, depois fica fácil para as pessoas encontrarem. E o título da nossa devocional nesta manhã é Uma Árvore Diferente, né? Se nós olharmos mais perto o Salmo de capítulo número 1, ele começa assim, ó: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. 2. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós vemos isso daqui, Deus falando para nós, e nós vemos isso como um ideal, né? Ou seja, todos os crentes em Cristo deveriam ser dessa forma, ter esse procedimento, essa postura, essa conduta, essa dedicação, essa aplicação, essa valorização é a palavra de Deus, né? O bom seria que todos nós não andássemos segundo o conselho dos ímpios, né? Isso é um ideal, porque dificilmente isso acontecerá de uma maneira plena nas nossas vidas. Nós lutamos para que isso seja uma verdade, mas dificilmente acontecerá da maneira plena em nossas vidas, né? E ele ainda diz assim: nem se detém nos caminhos dos pecadores. A mesma situação e a mesma verdade, né? Seria um ideal para todos nós. Nós nos esforçamos para que isso seja uma verdade em nossas vidas. Em meio a lutas, dificuldades, apertos, perseguições. E ele continua dando o perfil desse crente ideal aqui para nós. Ele fala assim, ó: nem se assenta à roda dos escarnecedores, né? Até que Deus tem falado para nós a respeito de conduta e comportamento. Não anda, né? Não se detém, não se assenta. Depois do versículo 2 ele diz assim: antes, né, de ter prazer nestas coisas, porque essas coisas têm uma força prazerosa imensa, se não fosse assim não nos prenderia, é óbvio, né? Se não fosse coisas que nos atraem, não teria necessidade de Deus estar aqui dando este aviso. Mas ele fala assim, em lugar de acontecer isso, ele fala assim: antes ou em lugar disso, tem o seu prazer na lei do Senhor, né? Esse é um outro desafio para nós, lutando contra o homem velho, lutando contra a carne, contra o homem exterior, buscarmos sentir prazer na lei de Deus, sentir prazer em obedecer a Deus, sentir prazer em conhecer ao nosso Deus. Essa é a luta do cristão, é a luta do crente, né? A luta que Paulo fala tão bem dela, né? Ele fala assim: o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. É a luta de todo o crente. Paulo conclui dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
E ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né? Nós vemos a necessidade de estarmos sempre com a palavra de Deus, com a Bíblia nas nossas mentes, pensando nela. Né? A palavra aqui é ruminar, é como um animal que mastiga o capim, engole e volta, mastiga, engole, e fica ruminando a palavra de Deus, na verdade. Paulo falou algo semelhante, ele falou assim, para nós levarmos nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Né? Então, nós vemos que Deus nos mostra esse crente que seria o ideal para nós. Né? E depois ele passa a fazer uma comparação. Ele compara esse crente com uma árvore. Ou seja, dentre muitas árvores, ele fala que ele será uma árvore diferente. Dentre as árvores que existem, ele será uma árvore diferente. Vai nos falar aqui a respeito do crente mais forte, mais espiritual, mais viçoso. Vai falar do crente que é descrito aqui no versículo 2. Ele diz assim no versículo 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Né? E diz mais, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Bom, o que essa árvore nos chama a atenção? Era uma árvore como as demais árvores. Né? Nós podemos ser crentes entre muitos crentes. Mas uma coisa que ele fala para nós é que esta árvore ela é mais viçosa do que as demais árvores. Ela é mais bonita. Né? É uma árvore mais frondosa. É uma árvore que ela tem uma boa aparência constante. É uma árvore que a boa aparência dela não está ligada a temporãos, a estações. Né? Nós sabemos que as árvores, dependendo da estação, caem as folhas, murcha as folhas, se fica muito tempo sem chover, ela seca, depois volta à vida novamente. Né? Mas esta árvore que Jesus está dizendo aqui é uma árvore diferente, porque ela é uma árvore viçosa, bonita. Ele fala que é uma árvore que as folhas não caem. O que ela tem diferente das demais árvores? A sua beleza. Imagine uma árvore, né, em meio a muitas árvores, que chega na estação do outono, quando caem as folhas, todas as árvores peladas e essa árvore verde, linda, bonita, não é? Eu fico pensando nesta figura que Jesus usa, que Deus usa aqui, e no que Jesus disse para nós, que devemos resplandecer, no meio de Paulo, nós devemos resplandecer como astros no mundo. É uma árvore que chama a atenção. Né? Isso fala da vida do crente. Da vida do crente que vive em comunhão com Deus, da vida do crente que conhece profundamente ao Senhor, da vida do crente que luta para ter essas características do versículo 1 e versículo 2 usado por ele aqui. Ele fala que esta árvore também, além de ela ser viçosa, além das suas folhas não caírem, fala que ela dá o seu fruto ao seu tempo. Né? Ou seja, é uma árvore diferente. Porque esses irmãos sabem que mesmo as árvores frutíferas, elas podem ser acometidas por uma doença, a estação da chuva pode ser curta, ela pode dar pouco fruto na sua época, mas essa árvore não. Ela é uma árvore bonita, é uma árvore diferente das outras, é uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo. Né? Pensa se você começasse a descrever, a gente agora começa a imaginar, essa árvore teria um fruto excelente, bonito, um fruto doce que todos desejariam. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto às águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão. Bom, então nós temos aqui a figura de uma árvore, que as suas folhas não caem, uma árvore que o ano inteiro está verde, uma árvore que dá o seu fruto no tempo correto, uma árvore diferente das demais árvores. Mas por que essa árvore é diferente? O versículo 3 diz, porque a sua raiz o quê? Diz assim, 3. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, porque a sua raiz estão ligadas nas águas. Ele está dizendo aqui no versículo 3 o que ele acabou de dizer no versículo 2. Ou seja, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, é a lei na qual... Antes de fazer a lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, é interessante nós olharmos aqui, este homem que é aqui comparado com uma árvore,
neste capítulo 1 de Salmo, ele é comparado a uma árvore frutífera, uma árvore viçosa, uma árvore bonita. Este homem que é comparado a uma árvore aqui, diz que ele medita na lei do Senhor de dia, de noite. Não no sentido de obrigação, porque cobram dele essa meditação, porque cobram dele essa leitura, porque cobram dele esse conhecimento, não porque impuseram isso a ele. Mas o versículo diz, ele faz isso por prazer. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele faz isso por prazer. Em sua mente e em seu coração, ele, continuamente, a palavra de Deus o guarda, o guia, o dirige, o livra. E como é essencial que nós nos apeguemos, conheçamos e obedeçamos a palavra de Deus. Para que possamos chegar perto da aparência desta árvore frutífera e viçosa. Para que chegamos perto deste ideal que é descrito no versículo 1 e no versículo 2 aqui, por Deus. Não é? É óbvio que além de conhecermos e termos a palavra de Deus no nosso coração, lógico que bom senso ajuda. E muito, não é? No entanto, irmãos, sem a palavra de Deus que transcende todo o entendimento, como diz a Bíblia, para nos guardar, para nos guiar, nós somos suscetíveis à tentação, somos suscetíveis ao erro, suscetíveis a desvios e suscetíveis a engano. E o nosso inimigo, conhecedor disso, ele trabalha de forma a que nos aparte da palavra do Senhor, ele trabalha de forma a nos afastar da palavra de Deus, de tirar a palavra de Deus dos nossos corações, de tirar a palavra de Deus das nossas mentes. Por quê? Porque se tivermos a palavra de Deus em nosso coração, né? Se nós realmente ruminarmos a palavra de Deus, isso nos fortalecerá, nos fará uma árvore semelhante a esta dita por Deus aqui. Uma árvore que a folha não cai, uma árvore que dá o fruto a seu tempo, um crente que tudo que fizer prosperará. Só que existe uma complicação de nós nos mantermos na palavra de Deus. Cada época tem os seus desafios quanto à obediência a Deus na vida do crente, né? E o diabo, ele usa de todas as ferramentas que ele tem para nos afastarmos da vontade de Deus, para que nos afastemos da palavra de Deus, para que nós sejamos displicentes com a Bíblia, relapsos com a verdade. Ele constantemente investe para que a gente seja, então, enganados, para que a gente seja afastados de Deus, da sua palavra. Essa palavra deveria nos guiar, deveria nos guardar, né? E é interessante nós percebermos e sabermos nossa característica a respeito do diabo, que o diabo, nesse propósito de nos impedir de chegarmos próximos desse ideal, no versículo 1 e versículo 2, com o propósito de tirar a palavra de Deus do nosso coração, de impedir que tenhamos nela prazer, de impedir que nela meditemos, para que assim possamos viver e glorificar a Deus, ele usa de muitas maneiras para nos atrapalhar, né? De maneiras que muitas vezes são convincentes demais. É óbvio, não, que se não fosse a gente não aceitaria. Mas ele faz isso de uma maneira convincente demais. Muitas vezes ele se apresenta, na verdade, em nome de Deus, dizendo, pretensamente querendo fazer a obra de Deus, nos aproximar de Deus, mas na verdade o seu propósito é nos afastar do caminho da verdade. E muitas vezes ele se apresenta em nome de Deus, por meio daqueles que são muitas vezes respeitados como guias espirituais, irmãos. Né? Pessoas que são benquistas, têm um lugar no mundo evangélico, que aparecem como pessoas grandes, de renome, que são bem aceitos por muitas pessoas. Nós temos que entender e nós temos que aceitar uma verdade. O que é que nós estamos estudando na EBD? Que Deus, ele trabalha, ele opera somente por meio da sua palavra, que é a Bíblia. É disso que está sendo tratado aqui, no Salmo 1. Abra sua Bíblia em Isaías 55.
Deixa marcado em Salmos aqui. Isaías capítulo 55, o próximo livro aí, que a gente vai ter. Isaías 55. O versículo 11. Isaías 55, 11. O engano se apresenta muitas vezes em nome de Deus e são trazidos a nós por aqueles que são muitas vezes respeitados, ou têm uma posição, ou são reconhecidos no mundo dito evangélico, né? Como líderes, na verdade. O 55, 11 aí diz assim: assim será a minha palavra. A palavra de Deus. Esta palavra que o salmista medita nela dia e noite. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ele diz, ela não voltará para mim vazia. Antes, fará. Porque a palavra tem o poder, irmãos. Ela tem o poder de mudar a vida do homem. Antes fará. Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus para a salvação é a palavra de Deus. João 32, conhecereis a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele diz então que esta palavra antes fará tudo o que me apraz. É interessante que vemos que Deus trabalha por meio da sua palavra. Somos fortalecidos por meio da sua palavra. Somos mais espirituais por meio da sua palavra. Temos maior conhecimento, entendimento e sabedoria espiritual concernente às coisas relacionadas a Deus por meio da sua palavra. Até mesmo o mundo, a realidade quanto ao mundo, nós conhecemos conforme a palavra de Deus. Porque o mundo é aquilo que Deus diz que ele é. Fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para que há enviei. Então o propósito realmente do mundo, do diabo e da carne, é nos separar da palavra de Deus. Se você é separado da palavra de Deus, as suas raízes não estão na água. Se não estão na água, a sua folha cai e você não dá fruto no tempo correto. Então o nosso intento, o nosso objetivo maior seria nos conformarmos à palavra de Deus. Sabemos que isso é uma luta. Nós sabemos que todos que aqui estão têm lutado para que isso seja uma verdade na sua vida. E muitas vezes nós temos perdido essa luta. Mas nós não podemos desistir. Nós temos um Deus que nos socorre, que nos ajuda, nos fortalece. Nós temos aqui o manual de como fazer. Nós temos aqui a receita do sucesso. E nós podemos ser uma árvore diferente. Individualmente falando. Não é? Eu posso ser uma árvore viçosa, com troncos fortes, galhas fortes, raiz ligada à água, que dá um bom fruto no tempo correto. Não abra não, mas o Salmo 119, versículo 111 diz assim, Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra escondi é que entesourei. No grego. É como se você plantasse milho e colhesse bastante milho, você guardasse o milho no celeiro para quando você precisasse, você pegasse mais milho. Isso aqui é escondir, é entesourar, é ajuntar. Então a gente tem que ter ela no nosso coração dessa forma, que sempre que necessário você lançar mão de mais e mais e mais. Mais e mais. Por isso nós temos que ser avisados, ou estar avisados, temos que ser conscientes ou conhecedor das Escrituras e saber que Satanás, ele vai procurar de todas as formas remover a palavra do nosso coração. De onde vem o desânimo em servir ao Senhor? Vem do fato de a palavra estar apagada em nosso coração. De onde vem assim a frustração na vida espiritual? Vem do fato de nós não termos a palavra vibrante, viva dentro dos nossos corações. De onde vem a apatia? Do fato de não estarmos nos alimentando e bebendo desta água verdadeira.
Porque a nossa vida espiritual depende dela, ela é a base de tudo para as nossas vidas. Para encerrar, abra suas Bíblias em Mateus 4. O diabo, ele usa a verdade para promover o erro. Não se esqueça disso. Ele nunca vem com o erro abertamente, mas ele usa a verdade para promover o erro. Muitas vezes ele cita as Escrituras para alcançar o seu propósito, que é afastar a pessoa de Deus. Ele deturpa toda a verdade. Aqui Jesus está sendo tentado por Satanás. E perceba que Satanás, para afastar Jesus do plano de Deus para a sua vida, que era morrer na cruz para nos justificar, para tirar Jesus do propósito de Deus, o diabo cita a própria Bíblia. Versículo 6 assim: E disse-lhe Satanás, amém? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está, o quê? Escrito. Está mesmo em Salmos. Está escrito. Nós vemos o diabo usando a palavra de Deus para afastar Jesus dos caminhos que Deus propôs para ele. Veja só. É a verdade na boca de um enganador. Isso deveria nos trazer atenção. A resposta de Jesus, né, que ele diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O que Jesus responde? Também está escrito. Irmãos, nós temos que combater a falsa apresentação da Bíblia com a própria Bíblia. Você tem que combater as heresias feitas em nome de Deus com a palavra de Deus. Você tem que tirar os maus caminhos trazidos até você por pretensos líderes e pregadores evangélicos com a própria palavra de Deus. Lembre-se, você será uma árvore diferente se as suas raízes estiverem ligadas nesta água, neste rio. Voltando a Salmos, para a gente ler e encerrar, que a gente ainda vai para a nossa EBD, hoje nós não teremos a Assembleia. Versículo 1 de Salmos 1, amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Né? Eu sei que aqui não há ninguém que literalmente não anda. Em um grau ou outro, em uma área ou outra, nós acabamos andando. Mas o ideal seria que nós não andássemos. Não anda, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nosso ideal, seu ideal, para que sejamos como a árvore plantada junto às águas. Para que sejamos uma árvore diferente, a qual dá o seu fruto no tempo correto, ao seu tempo. Ela desempenha com excelência a sua função. Para que sejamos uma árvore diferente. E as suas folhas não cairão. A garantia de que teremos essa viçosidade, suas folhas não cairão no futuro. É estarmos ligados, sermos obedientes à palavra do Senhor. Então tudo quanto fizer, prosperará. Que sejamos uma árvore diferente das demais árvores. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos passar para a nossa EBD.